Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje, segundo domingo do tempo comum, a igreja lê para nós o Evangelho de São João, capítulo 2. É uma passagem muito famosa, não é? É a passagem do milagre da água que se transforma em vinho, pelas palavras de Jesus em Caná da Galileia. Meus irmãos e irmãs, então São João nos descreve uma cena que se passa numa festa de casamento. Então São João já quer dar um recado para nós que tem a ver com a primeira leitura de hoje. O recado qual é? Que Deus é o grande noivo da humanidade, principalmente na passagem ali do velho Israel. Essa aqui que é a mensagem, por isso que ele fala de uma festa de casamento. Deus é apresentado como grande noivo, Israel como a grande noiva. Muito bem, e nessa festa de casamento falta o vinho, não é isso? Falta vinho. Nossa Senhora que percebe, né? E diz estas palavras: eles não têm mais vinho. Nossa Senhora não diz assim, nós não temos mais vinho. Diz assim, eles não têm mais vinho. Quase que para dizer, nós temos. Maria e José, Jesus, Maria e Jesus, os discípulos, nós temos o vinho. Mas eles não têm mais vinho. Mas eles tinham água. Vocês lembram que eles tinham água? Eles tinham água. Tinham 600 litros de água, encheram 6 talhas, cada uma mais ou menos 99 litros, então dá quase 600 litros de água. Então São João também está dando um recado para nós. Ele está dizendo o seguinte, que a humanidade sem vinho, e vinho tem um significado bonito, né? O significado do Espírito Santo, da graça, do amor de Deus. A humanidade vive de água, e água é vocês colocaram até aqui os potes, né? As talhas aqui, ó. Agora eu não sei que está saindo água ou vinho, porque está... É água, é? É vinho, de uva verde, porque está meio assim, azul. Muito bem, mas está bonita ali a apresentação. Depois vocês que não estão assistindo, depois vocês venham ver. Meus irmãos e irmãs, a meditação é que eles têm água, eles não têm vinho, mas eles têm água. E a gente tem que entender o que é essa água que eles têm. A água que eles têm é o ser humano que se vira como pode, digamos assim. Como é que o ser humano se vira como pode? O ser humano se procura purificação. É verdade ou não é? O ser humano teve a virada do ano, muita gente buscou a sua purificação em algum lugar. Nós católicos viemos na missa, né? Mas muita gente andou por aí atrás de purificação. Faz o quê? Rituais. Uma vez ao ano, aparece sempre na televisão, tem um ritual no rio Ganges, na Índia. Vocês já viram? Os indianos descem lá no rio para tomar banho, diz que para ficar purificado. Os médicos já sabem que ali só tem cocô. É cheio de cocô aquele rio. Mas tudo bem, na cabeça dele está sendo purificado. Pode ser até do espírito, mas do corpo está sujando mesmo. Meus irmãos e irmãs, então a humanidade busca criar rituais em busca de purificação. São Marcos fala que os escribas, fariseus, quando voltavam dos mercados, você vai lá no mercado da Coab, tem muita gente, então eles voltavam para a casa dele e faziam rituais de purificação, porque nós fomos contaminados, lá tinha pessoas pecadoras, e nós nos contaminamos. Aí o que é que eles faziam? Rituais, tomavam banhos. Meus irmãos e irmãs, para resumir a história, um dia o profeta disse assim: vocês com esses rituais, vocês prestam culto a Deus só de fora,
só de aparência, mas o coração está longe de Deus. É isso aí que é a água que eles tinham. O ser humano que cria a religião também, para se ver salvo, se ver purificado. E o ser humano inventa mil coisas. O ser humano inventa a religião também. Todo dia surge mil no Brasil, religião diferente. Para que é isso? O ser humano busca a purificação. Bom, eles têm água, mas não têm vinho. Então o ser humano vai levando a vida assim, sem a graça. Nossa Senhora diz: eles não têm mais vinho. Vocês sabem que Jesus disse, Nossa Senhora fala assim: fazei o que o meu filho disser, e de fato acontece o milagre. E é servido o vinho, meus irmãos e irmãs. Então o vinho significa que numa vida sem graça, começa a ter graça, começa a ter gosto. É a graça de Deus, o vinho. Significa viver do Espírito de Deus. O vinho significa vinho, Espírito, o Espírito de Deus. É uma vida nova que você tem. Significa o amor, finalmente. Você lembra da passagem que eu disse? O meu povo presta culto para mim só de aparência, mas o coração está longe e distante de mim. Então, com esse vinho que Cristo nos oferece, a gente passa realmente a possuir esse Espírito de Deus, a amá-lo de todo o coração, com todas as suas forças. O que São João está querendo nos dizer é isso, que a humanidade, como uma noiva rebelde, não se aproxima do seu noivo. E com Jesus, nosso Senhor, que nos dá esse vinho, a humanidade pode novamente reatar o seu bom compromisso com o seu noivo. Mas é Jesus que dá este vinho novo. Sem Jesus nós vamos ficar só com água na vida, sem graça. A vida não tem graça. Nosso Senhor nos dá esse vinho bom. Meus irmãos e irmãs, eu vou terminar a meditação, porque essa passagem fala de Nossa Senhora, não é? Do relacionamento entre Maria e Jesus nesse evangelho. Então, vamos lembrar, Nossa Senhora que percebe, eles não têm mais vinho, não é assim? Aí Jesus responde como? Jesus responde, a senhora lembra? Não, a senhora lembra? A senhora lembra a resposta de Jesus? O que é que eu tenho com isso? Mais ou menos. Mas Jesus, não, exato, não chegou a minha hora, isso mesmo. Jesus responde assim: mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou minha hora. A pessoa fica estranha, mas esse título de mulher na Bíblia significa noiva, está chamando Nossa Senhora de esposa. E também diz assim, para dizer que Nossa Senhora representa também a igreja, a comunidade do povo de Deus, significa também eu, você. Nossa Senhora também tem esse símbolo, para dizer que ela representa essa humanidade, que é chamada a ser a esposa de Cristo. Mas Jesus diz: ainda não chegou minha hora, tá bom? Ainda não chegou minha hora. Então ele ficou assim, tipo, com receio, porque se ele manifestasse a hora dele, não tinha mais volta. Aí ele tinha agora que assumir mesmo todo o seu trabalho. Meus irmãos e irmãs, Nossa Senhora não diz nada para ele, mas diz para os discípulos: fazei o que o meu filho disser. Não é bonito? Você que é devoto de Nossa Senhora, devota de Nossa Senhora, aprenda com a Virgem Maria. Olha aí o que é que ela disse: fazei o que o meu filho disser. Nossa Senhora quer sempre que nós façamos a vontade do filho dela. É uma boa catequista, Nossa Senhora. Muito bem. Então Nossa Senhora quase que forçou a situação para que o filho dela se manifestasse. Isso também é bonito. Meus irmãos e irmãs, lá no finalzinho tem uma passagem também muito bonita. O que é que Nossa Senhora diz?
Não, lá no final do Evangelho, o que é que tem escrito? No, no final do Evangelho está escrito assim: e Jesus manifestou a sua glória, todos creram nele. É bonita essa passagem, vocês sabiam? Jesus manifestou a sua glória. Manifestar a glória significa manifestar a sua força, o seu peso, significa manifestar o seu esplendor. Jesus manifestou a sua glória. Aí vocês perguntam, como é que Jesus manifestou a sua glória? Como é que foi? Dando vinho para quem não tinha. Isso é bonito, porque a glória de Deus é diferente da glória mundana. Vocês sabem como é a glória do mundo? A glória do mundo é assim: aquela pessoa ali é um jogador de futebol importante, aquele ali é um político importante, aquele ali é um religioso importante, a gente coloca aqui palmas para ele, glórias para ele. É glória mundana, a pessoa ganha, é uma estrela, se torna uma estrela. A glória de Deus é diferente. Qual é a glória de Deus? É ver os seus filhos vivos. Qual é a glória de uma mãe de verdade? É ver seu filho com saúde, seu filho formado, seu filho com uma boa família. Aí a glória do pai, a glória da mãe. A glória de Jesus qual foi? Dar vinho para as pessoas, que as pessoas se sentissem vivas. Jesus manifestou a sua glória, então aquelas pessoas passaram a viver do seu vinho, da sua vida, do seu espírito, com mais fé, mais esperança, mais caridade no coração. Isso aí é você ter a glória de Deus, é você se sentir mais vivo nesse sentido, com mais alegria, menos aborrecido, com mais felicidade, com menos, o que a gente diz? Menos reclamações, né? Pois é, meus irmãos, vamos meditar sobre isso. Jesus manifestou a sua glória, todos ficaram agraciados com o vinho novo que ele deu. Então que o Senhor também possa nos purificar, nos dar o seu vinho novo, a gente possa viver dessa vida de Jesus, que é o seu vinho, a sua graça, o seu Espírito. E fiquemos de pé e vamos dizer que nós acreditamos. Eu creio